Contos Extraordinários de Edgar Allan Poe. O Poço e o Pêndulo. Eu estava cansado, completamente esgotado daquela longa agonia, e quando finalmente me soltaram e me permitiram sentar, percebi que meus sentidos estavam me deixando. A terrível sentença de morte foi a última das distintas palavras que chegou aos meus ouvidos. Depois disso, o som das vozes inquisitoriais parecia imerso em um sonhador zumbido indeterminado. Transmitiu à minha alma a ideia de rotação, talvez de sua associação fantasiosa com o rumor de uma roda de moinho. Isso durou apenas um breve período, depois não ouvi mais nada. No entanto, por um tempo eu vi, e com que exagero terrível, vi os lábios dos juízes vestidos de preto. Eles me pareceram brancos, mais brancos do que a folha sobre a qual traço essas palavras, e finos até parecerem grotescos. Finos com a intensidade de sua expressão de firmeza, de resolução imutável, de severo desprezo pela tortura humana. Vi que os decretos do que para mim era o destino ainda estavam saindo daqueles lábios. Eu os vi se contorcerem com uma locução mortal. Vi formarem as sílabas do meu nome e estremeci, porque nenhum som chegava até mim. Também vi, por alguns momentos de horror delirante, a ondulação suave e quase imperceptível das cortinas negras que envolviam as paredes do aposento. E então minha visão caiu sobre as 7 velas altas sobre a mesa. No início, tinha o aspecto da caridade e pareciam anjos brancos e esbeltos que me salvariam, mas depois, de repente, uma náusea mortal tomou meu espírito e senti cada fibra em minha estrutura vibrar, como se tivesse tocado o fio de uma pilha galvânica, enquanto as formas de anjos se tornavam espectros sem sentido, com cabeças de fogo, e vi que deles não receberia nenhuma ajuda. E então penetrou em minha imaginação, como uma nota musical profunda, o pensamento do doce descanso que deveria sentir no túmulo. O pensamento veio gentil e furtivamente e aparentemente muito antes de atingir a plena apreciação, mas assim como o meu espírito se distanciou adequadamente para senti-lo e entretê-lo, as figuras dos juízes desapareceram magicamente da minha frente. As velas altas afundaram do nada, suas chamas se apagaram totalmente, o negro das trevas me envolveu, todas as sensações pareciam engolidas em uma louca queda da alma para o inferno. Então o universo não foi mais do que silêncio, quietude e noite. Eu desmaiei, mas não posso dizer que toda a consciência foi perdida. O que restava aqui não vou tentar definir ou mesmo descrever. No entanto, nem tudo estava perdido. No sono mais profundo, não. Em delírio, não. Em um desmaio, não. Na morte, não. Mesmo no túmulo, nem tudo está perdido. Ou não há imortalidade para o homem. Despertando do mais profundo sono, quebramos a teia de algum sonho. No entanto, um segundo depois, tão frágil que a teia pode ser, não nos lembramos do que sonhamos. No retorno à vida, depois do desmaio, há 2 estágios. Primeiro, o do sentido da existência mental ou espiritual. Em segundo lugar, o sentido da existência física. Parece provável que, se chegarmos ao segundo estágio, conseguimos recordar as impressões do primeiro, elas conteriam muitas impressões de lembranças do abismo transposto. E o que é esse abismo? Como distinguiremos suas sombras das que existem no túmulo? Mas as impressões do que chamei de primeiro estágio não são, sempre que quisermos, lembradas por acaso. Depois de um longo intervalo, elas não reaparecem espontaneamente enquanto imaginamos maravilhados de onde poderão ter surgido? Aquele que nunca desmaiou, não é ele que encontra estranhos palácios de rostos selvagemente familiares em brasas que brilham? Não é ele que contempla, flutuando no ar, as tristes visões de muitos não conseguem ver? Não é ele que medita sobre o perfume de alguma nova flor? Não é ele cujo cérebro fica desorientado com o significado de alguma cadência musical que nunca antes chamou sua atenção? Em meio a esforços frequentes e pensativos, em meio a sérias lutas para reunir alguma lembrança do estado de aparente nulidade em que minha alma mergulhou, houve momentos em que vislumbrei o sonho, houve breves, muito breves períodos em que invoquei lembranças que a razão lúcida de uma época posterior me assegura relacionar-se apenas àquela condição de aparente inconsciência. Essas sombras da memória mostram indistintamente figuras altas que me erguiam e me empurravam em silêncio, para baixo, sempre para baixo, até que uma tontura medonha me oprimia, com a mera ideia de que essa queda seria interminável. Eles também colocaram vago horror em meu coração, por causa da monstruosa calma que me invadia. Então veio uma sensação de movimento repentino por todas as coisas, como se aqueles que me empurravam, um cortejo horrível, tivessem ultrapassado, em sua descida, os limites do ilimitado, e tivessem parado diante do desgaste de seu esforço. Depois disso, chamo a atenção para a horizontalidade e a umidade, e então tudo é loucura, a loucura de uma memória que se ocupa de coisas proibidas.
De repente, voltou à minha alma o movimento e o som, o movimento tumultuado do coração, e nos meus ouvidos o som de sua batida. Sucedeu uma pausa em que tudo ficou vazio. Outra vez, som, movimento e toque, uma sensação de formigamento que permeia meu corpo. Depois, a mera consciência da existência sem pensamento, uma condição que durou muito tempo. De repente, pensei e tremi de terror e fiz um sério esforço para compreender meu verdadeiro estado. A isso sucedeu um forte desejo de cair da insensibilidade. Em seguida, um renascimento vigoroso da alma e um esforço bem-sucedido para me mover. E agora, uma memória completa do julgamento dos juízes, das cortinas negras, da sentença, da náusea, do desmaio. Então, todo esquecimento de tudo que se seguiu, de tudo que um dia posterior e muito esforço obstinado me permitiram recordar vagamente. Até agora, não tinha aberto meus olhos. Senti que estava deitado de costas, solto. Senti minha mão e ela caiu pesadamente sobre algo úmido e duro. Eu a deixei ali por vários minutos, enquanto tentava imaginar onde estava e o que poderia ser. Queria, mas não ousava abrir os olhos. Temia dar minha primeira olhada em objetos ao meu redor. Não era que eu temesse olhar para coisas horríveis, mas ia ficando com medo de que não houvesse nada para ver. Finalmente, com um profundo desespero no coração, abri de um golpe os olhos. Meus piores pensamentos, então, foram confirmados. A escuridão da noite eterna me cercou. Lutava para respirar. A intensidade da escuridão parecia oprimir e me sufocar. A atmosfera estava intoleravelmente pesada. Eu ainda permanecia em silêncio e fiz um esforço para exercitar minha razão. Lembrei dos procedimentos inquisitoriais e tentei, a partir daquele ponto, deduzir minha condição real. A sentença havia sido pronunciada e pareceu que um intervalo de tempo muito longo tinha decorrido desde então. No entanto, nem por um momento supus estar realmente morto. Tal suposição, não obstante o que lemos na ficção, é totalmente consciente com a existência real. Mas onde e em que estado eu me encontrava? Os condenados à morte, eu sabia, pereciam geralmente nos autos de fé, e um deles foi executado na mesma noite do dia que fui julgado. Teriam me mandado de novo para minha masmorra para esperar o sacrifício próximo, algo que demoraria muitos meses? Logo vi que era impossível. Naquele momento havia uma demanda imediata de vítimas. Além disso, o meu calabouço, assim como todas as celas de condenados de Toledo, tinha chão de pedra, e a luz não estava totalmente excluída. Uma ideia temerosa repentinamente encheu de sangue meu coração e por um breve período recaí uma vez mais na insensibilidade. Ao me recuperar, imediatamente me levantei, tremendo convulsivamente cada fibra. Agitei meus braços descontroladamente em volta de mim, em todas as direções. Não sentia nada, mas estava com medo de dar um passo, para não ser impedido pelas paredes de um túmulo. O suor escorria de todos os poros e formava grandes gotas frias na minha testa. A agonia do suspense ia ficando intolerável, e eu cautelosamente segui em frente, com os braços estendidos e os olhos tensos em suas órbitas, na esperança de captar um leve raio de luz. Continuei por muitos passos, mas ainda assim tudo era escuridão e vazio. Respirei mais livremente. Parecia evidente que o meu não era, pelo menos, o mais hediondo dos destinos. E agora, enquanto continuava a andar cautelosamente para a frente, cresciam na minha memória 1000 rumores vagos dos horrores de Toledo. Havia muitas narrativas estranhas sobre as masmorras, que eu sempre tinha considerado fábulas, mas ainda assim eram estranhas e horríveis demais para repetir, exceto num sussurro. Fui deixado para morrer de fome neste mundo subterrâneo das trevas? Ou que destino talvez ainda mais terrível me esperava? Que o resultado seria a morte, uma morte ainda mais amarga do que o normal? Eu conhecia muito bem o caráter de meus juízes para duvidar. O modo e a hora era tudo que me ocupavam ou distraíam. Minhas mãos estendidas encontraram alguma obstrução sólida. Era uma parede, aparentemente de pedra, muito lisa, viscosa e fria. Eu a segui, pisando com toda a desconfiança cuidadosa que certas narrativas antigas tinham me inspirado. Este processo, no entanto, não me dava meio de averiguar as dimensões da minha masmorra. Eu não poderia fazer seu circuito e voltar ao ponto de onde tinha partido, sem estar consciente do fato, sendo a parede tão perfeitamente uniforme. Procurei, portanto, a faca que estava no meu bolso quando havia sido levada para a câmara inquisitorial, mas tinha desaparecido. Minhas roupas tinham sido trocadas por um camisolão de tecido grosseiro. Tinha pensado em forçar a lâmina em alguma fresta minúscula da alvenaria, de modo a identificar o meu ponto de partida. A dificuldade, no entanto, não era trivial, embora na desordem da minha fantasia parecesse a princípio insuperável. Rasguei uma parte da bainha do camisolão e coloquei o fragmento no comprimento total, em um ângulo reto com a parede.
ao tatear meu caminho ao redor da prisão, não poderia deixar de encontrar esse pano ao completar o circuito. Pelo menos foi o que pensei, não contava com a extensão da masmorra ou com minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Cambaleei para a frente por algum tempo, quando tropecei e caí. Minha fadiga excessiva me induziu a permanecer prostrado e o sono logo me dominou. Ao acordar e estender um braço, encontrei ao meu lado um pão e um jarro com água. Estava muito exausto para refletir sobre essa circunstância, mas comi e bebi com avidez. Pouco depois retomei minha exploração pela prisão e com muito esforço finalmente cheguei ao fragmento de pano. Até o período em que caí, havia contado 52 passos e ao voltar a andar, contei 48, mas até chegar ao pano. Havia então 100 passos e, admitindo 1 metro a cada 2 passos, presumi que a masmorra tivesse um perímetro de 50 metros. Tinha me encontrado, no entanto, com muitos ângulos na parede, por isso não conseguia imaginar a forma da cripta, pois não podia deixar de supor que fosse isso. Não tinha nenhum objetivo e muito menos esperança com essas investigações, mas uma curiosidade vaga me levou a continuar. Deixando a parede, resolvi atravessar a área do recinto. A princípio procedi com extrema cautela, pois o chão, embora aparentemente de material sólido, era traiçoeiro como um musgo. Por fim, porém, tomei coragem e não hesitei em dar um passo firme, esforçando-me para cruzar uma linha, o mais reta possível. Tinha avançado uns 10 ou 12 passos dessa direção, quando o resto da bainha rasgada do meu camisolão se enredou entre as minhas pernas. Pisei nele e caí violentamente de frente. Na confusão que acompanhava minha queda, não compreendi imediatamente uma circunstância um tanto surpreendente que poucos segundos depois, e enquanto ainda estava caído no chão, chamou minha atenção. Era que meu queixo descansava no chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora aparentemente menos elevada que o queixo, não tocavam em nada. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada de um vapor pegajoso e o cheiro peculiar de fungos podres entrou por minhas narinas. Estiquei o braço e estremeci ao perceber que tinha caído à beira de um poço circular, cuja extensão, é claro, não tinha como averiguar no momento. Tateando a alvenaria logo abaixo da extremidade, consegui desalojar um pequeno fragmento e deixá-lo cair no abismo. Por muitos segundos, escutei suas reverberações, enquanto batia nos lados do abismo em sua descida. Finalmente, ouvi um mergulho soturno na água, seguido de ecos ruidosos. Ao mesmo tempo, ouvi um som que lembrava uma abertura e o rápido fechamento de uma porta no alto, enquanto um leve brilho de luz iluminou instantaneamente a escuridão e de repente desapareceu. Vi claramente a desgraça que tinha sido preparada para mim e agradeci pelo oportuno acidente que tinha me permitido escapar. Mas um passo antes da minha queda e o mundo não me veria mais, e a morte que tinha acabado de evitar era desse mesmo caráter que considerava fabulosa e frívola nos contos que falavam da Inquisição. Para as vítimas de sua tirania reservavam 2 tipos de morte, uma através das mais terríveis agonias físicas, outra acompanhada dos mais hediondos sofrimentos morais. O último tinha sido reservado para mim. De tanto sofrer, meus nervos tinham enfraquecido, chegando a tremer ao som da minha própria voz, e me tornei, em todos os aspectos, a vítima apropriada para os tipos de tortura que me aguardavam. Com todos os membros tremendo, voltei para a parede, resolvendo ali perecer, em vez de me arriscar os terrores dos poços, dos quais minha imaginação agora retratava muitos em várias posições sobre a masmorra. Em outras condições mentais, eu poderia ter tido coragem de acabar com a minha miséria de uma só vez com um mergulho em um desses abismos, mas agora eu era o pior dos covardes. Tampouco poderia esquecer o que havia lido sobre esses poços, que a rápida extinção da vida não fazia parte de seu plano horrível. A agitação do meu espírito me manteve acordado por muitas horas, até finalmente voltar a dormir. Ao despertar, encontrei ao meu lado, como antes, um pão e um jarro de água. Uma sede ardente me consumia e esvaziei o jarro de uma vez. Devo ter sido drogado, pois mal bebi, fiquei irresistivelmente sonolento. Um sono profundo caiu sobre mim, um sono como o da morte. Por quanto tempo durou? É claro que não sei, mas quando voltei a abrir os olhos, os objetos ao meu redor estavam visíveis por um brilho sulfuroso, cuja origem não pude determinar a princípio. Era capaz de ver a extensão e o aspecto da prisão. Tinha me enganado muito com o seu tamanho. Todo o circuito de suas paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, esse fato me ocasionou uma grande quantidade de preocupações inúteis e realmente vãs. Como não seria de menor importância, sob as terríveis circunstâncias que me cercavam, as meras dimensões da minha masmorra?
Minha alma tinha um interesse inexplicável por ninharias e me ocupei em esforços para explicar o erro que cometi em minhas medidas. A verdade finalmente me iluminou. Na minha primeira tentativa de exploração, tinha contado 52 passos até o momento em que caí. Devia estar a 1 ou 2 passos do fragmento do pano. Na verdade, quase tinha realizado o circuito inteiro da masmorra. Então dormi e ao despertar devo ter retornado sobre meus passos. Supondo assim, o perímetro era quase o dobro do que realmente era. Minha confusão mental impediu-me de observar que comecei minha volta pela parede à esquerda e terminei com a parede à direita. Também tinha me enganado em relação à forma do recinto. Ao passar a mão pelas paredes, tinha encontrado muitos ângulos e deduzi que havia uma grande irregularidade. Tão potente é o efeito da escuridão total sobre a pessoa que desperta da letargia ou do sono. Os ângulos eram simplesmente pequenas depressões ligeiras ou nichos a intervalos irregulares. A forma geral da prisão era quadrada. O que eu tinha tomado como alvenaria parecia agora ser ferro ou algum outro metal em placas enormes, cujas suturas ou articulações ocasionavam as depressões. Toda a superfície desta cela metálica estava rudemente pintada em todos os dispositivos hediondos e repulsivos que a superstição sepulcral dos monges tinham dado origem. As figuras de demônios em aspectos ameaçadores, com formas de esqueleto e outras imagens ainda mais temerárias, se espalhavam e desfiguravam as paredes. Observei que os contornos dessas monstruosidades eram bem diferentes, mas que as cores pareciam desbotadas e borradas, como se fossem os efeitos de uma atmosfera úmida. Também notei o chão, que era de pedra. No centro se abria o poço circular de cujas mandíbulas eu havia escapado, mas não havia nenhum outro na masmorra. Tudo isso eu vi indistintivamente com muito esforço, pois minha condição pessoal havia mudado muito durante o repouso. Eu agora estava deitado de costas e com o corpo inteiro em uma espécie de estrutura baixa de madeira. Eu estava bem amarrado nela por uma longa alça que lembrava uma correia. Passava muitas vezes sobre meus membros e corpo, deixando em liberdade apenas minha cabeça e meu braço esquerdo, de forma que eu poderia, com muito esforço, agarrar a comida de um prato de barro que estava ao meu lado no chão. Vi, para meu horror, que o jarro tinha sido removido. Digo para meu horror, pois estava tomado por uma sede intolerável. Essa sede parecia ser o desígnio que meus perseguidores estimulavam, pois a comida no prato era carne muito temperada. Olhando para cima, examinei o teto da minha prisão. Estava a 10 ou 12 metros de altura e era parecido com as paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura muito singular atraiu a minha atenção. Era a figura pintada do tempo, como é comumente representado, exceto que, em vez de uma foice, segurava o que em um olhar casual parecia ser a imagem retratada de um enorme pêndulo, como visto em relógios antigos. Havia algo, no entanto, na aparência dessa imagem que me fez considerá-la com mais atenção. Enquanto olhava diretamente para cima, pois sua posição estava imediatamente acima da minha, imaginei tê-la visto em movimento. Um instante depois, essa visão foi confirmada. Seu movimento era breve e claro, lento. Fiquei olhando por alguns minutos com um pouco de medo, mas cheio de admiração. Cansado de observar seu movimento monótono, voltei meus olhos para os outros objetos na cela. Um leve ruído atraiu minha atenção, e olhando para o chão vi vários ratos enormes caminhando. Tinham saído do poço que podia ver à minha direita. Enquanto eu olhava, eles vinham em tropa apressadamente, com os olhos vorazes atraídos pelo cheiro da carne. Exigiam muito esforço e atenção afugentá-los do prato de comida. Poderia ter passado meia hora, talvez até uma hora, pois não conseguia marcar perfeitamente o tempo, antes de poder voltar a olhar para cima. O que vi então me confundiu e surpreendeu. O balanço do pêndulo aumentara de extensão em quase 1 metro. Como consequência natural, sua velocidade também era muito maior. Mas o que mais me perturbou foi a ideia de que tinha baixado perceptivelmente. Observei agora, com que horror é desnecessário dizer, que sua extremidade inferior era formada por uma meia-lua de aço reluzente, com cerca de 30 centímetros de comprimento de uma ponta à outra, com chifres curvados para cima, e a extremidade inferior, evidentemente tão afiada quanto a de uma navalha.
Embora afiado como uma navalha, o pêndulo parecia maciço e pesado, afunilando desde a borda até finalizar em uma estrutura sólida e larga. Estava preso a uma pesada barra de bronze e todo o mecanismo sibilava quando cruzava o ar. Eu não podia mais duvidar do destino preparado para mim pela engenhosidade em tortura dos monges. Os agentes inquisitoriais souberam que eu tinha percebido o poço, cujos horrores tinham sido destinados a um não conformista tão ousado como eu, o poço, típico do inferno e considerado pelos rumores como a última tule de todos os castigos da Inquisição. Eu tinha evitado o mergulho neste poço por um mero acidente e sabia que a surpresa ou uma armadilha de tormentos formava uma parte importante de todo o grotesco das mortes nas masmorras. Ao não ter caído, não era parte do plano demoníaco jogar-me do abismo, e assim, não tendo mais alternativa, um final diferente e mais suave me esperava. Mais suave? Dei um meio sorriso em minha agonia quando pensei sobre a aplicação de tal termo, que uso para contar as longas horas de horror mais que mortais, durante as quais contei as passagens do pêndulo oscilando, polegada a polegada, linha por linha, com uma descida que só era apreciável em intervalos que pareciam anos. Descendo cada vez mais, passaram-se dias. Pode ser que muitos dias tenham passado antes que balançasse tão perto de mim, para me abanar com seu hálito acre. O cheiro do aço afiado entrava à força em minhas narinas. Eu orei, cansei de pedir ao céu com minha oração para que descesse mais rapidamente. Fui ficando cada vez mais louco e lutei para me levantar e encontrar o balanço da temível cimitarra. E então caí de repente, calmo, e fiquei sorrindo para a morte, brilhando como uma criança, olhando para algum brinquedo bonito. Vi outro intervalo de total insensibilidade. Foi breve, pois, ao me perder em meus pensamentos, notei que não havia descida perceptível no pêndulo. Mas pode ter sido longo, pois eu sabia que havia demônios que tomavam nota do meu desmaio e que poderiam ter detido o balanço por prazer. Quando me recuperei, também me senti muito doente e fraco, como se sofresse de uma longa inanição. Mesmo em meio às agonias daquele período, a natureza humana ansiava por comida. Com esforços dolorosos, estendi meu braço esquerdo até onde minhas amarras permitiam e peguei um pouco do que tinha sido poupado pelos ratos. Quando coloquei uma porção em meus lábios, correu pela minha mente um meio pensamento de alegria e de esperança. Mas por que teria esperança? Era, como falei, um pensamento incipiente. O homem tem muitos que nunca são completados. Senti que era de alegria e de esperança, mas também senti que havia aparecido em sua formação. Em vão, esforcei-me para aperfeiçoá-lo, para recuperá-lo. O longo sofrimento quase tinha aniquilado todos os meus poderes mentais comuns. Eu era um imbecil, um idiota. O balanço do pêndulo estava em um ângulo reto com meu corpo estendido. Vi que a meia-lua tinha sido projetada para atravessar a região do coração. Cortaria o pano do meu manto. Voltaria a repetir a operação outra vez e outra vez. Apesar do balanço terrivelmente amplo, cerca de 9 metros ou mais, e o vigor sibilante de sua descida seriam suficientes para romper essas paredes de ferro, ainda assim, tudo que ele faria por vários minutos seria cortar minha roupa. E com esse pensamento, parei. Não me atrevi a ir além dessas reflexões. Eu me mortifiquei com uma pertinácia de atenção, como se ao fazer isso pudesse evitar a descida do aço. Obriguei-me a refletir sobre o som da meia-lua quando atravessasse a roupa, sobre a peculiar sensação de estremecimento que a fricção do tecido produz nos nervos. Ponderei sobre toda essa frivolidade até o limite da minha resistência. A lâmina descia de forma constante. Senti um prazer louco ao comparar sua descida com a velocidade lateral, para a direita, para a esquerda, de um lado para o outro, com o grito de um espírito condenado. Em meu coração, com o ritmo furtivo do tigre, eu alternadamente ria e uivava quando uma ou outra ideia se tornava predominante. Descia. Certa e implacavelmente descia, vibrava a 3 polegadas do meu peito. Eu lutava furiosamente para liberar meu braço esquerdo. Estava livre apenas do cotovelo para baixo. Com a mão, eu conseguia alcançar o prato ao meu lado e trazer a comida até minha boca. Com grande esforço, mas não mais do que isso. Se conseguisse romper as amarras acima do cotovelo, teria agarrado e tentado parar o pêndulo. Seria o mesmo que tentar segurar uma avalanche. Descia ainda mais incessantemente, ainda
Implacavelmente, eu ofegava e lutava em cada vibração. Encolhia-me convulsivamente a cada balanço. Meus olhos seguiam sua corrida para cima e para baixo, com a ansiedade do desespero, mas sem sentido. Eles se fechavam espasmodicamente na descida, embora a morte fosse um alívio. Oh, que indescritível! Ainda assim eu estremecia em cada nervo ao pensar em como o ligeiro afundamento da máquina precipitaria aquele machado afiado e reluzente no meu peito. Era a esperança que levava a coragem a estremecer e o corpo a encolher. Era a esperança que triunfa no desespero, que sussurra para os condenados à morte, mesmo nas masmorras da Inquisição. Vi que cerca de 10 ou 12 oscilações traria o aço ao contato com meu camisolão, e com essa observação, de repente, meu espírito sentiu toda a calma do desespero. Pela primeira vez durante muitas horas, ou talvez dias, consegui pensar. Percebi agora que a amarra ou correia era a única coisa que me amarrava. Não estava atado por nenhuma outra corda. O primeiro golpe da meia-lua em forma de navalha em qualquer parte da correia iria cortá-la e eu poderia me soltar usando minha mão esquerda. Mas que terrível nesse caso seria a proximidade do aço. O resultado da menor luta terminaria sendo mortal. Era improvável, além disso, que os acelhas do torturador não tivesse previsto e pensado nessa possibilidade. Era provável que a corda cruzasse meu peito na trilha do pêndulo? Temendo desmaiar e assim frustrar minha última esperança, ergui minha cabeça para obter uma visão desobstruída do meu peito. A correia envolvia meus membros e corpo em todas as direções, exceto no caminho da meia-lua destruidora. Mal tinha baixado minha cabeça de volta à sua posição original, quando surgiu em minha mente o que não posso descrever mais do que a metade incompleta daquela ideia de libertação a qual aludi anteriormente e que apenas uma parte flutuava e indeterminada na minha mente quando trouxe a comida até meus lábios ardentes. Todo o pensamento estava agora presente, débil, pouco sensato, pouco definido, mesmo assim inteiro. Prossegui imediatamente com a energia nervosa do desespero para tentar sua execução. Por muitas horas, os ratos tinham pululado ao redor da estrutura baixa sobre a qual eu estava. Eles eram selvagens, corajosos, vorazes, e seus olhos vermelhos me encaravam como se esperassem apenas que eu ficasse imóvel para me atacarem. Aqui comida, pensei. Eles tinham sido acostumados no poço? Eles tinham devorado, apesar de todos os meus esforços para evitar, tudo, menos um pequeno pedaço do conteúdo do prato. Tinha usado minha mão como um leque sobre o prato e, por fim, a uniformidade inconsciente do movimento a privou de qualquer efeito em sua voracidade. Os animais frequentemente enfiavam suas presas afiadas em meus dedos. Com as partículas da comida oleosa e condimentada que agora sobrava, esfreguei bem a correia onde podia alcançá-la. Depois, erguendo a mão do chão, fiquei totalmente quieto. A princípio, os animais vorazes ficaram assustados e aterrorizados com a mudança, com o fim do movimento. Eles recuaram, alarmados, muitos procuraram o poço, mas isso durou só um momento. Não tinha contato em vão com sua voracidade. Observando que permanecia imóvel, um ou dois ou mais ousados saltaram sobre a estrutura e sentiram o cheiro na correia. Pareceu um sinal para uma corrida geral. A partir do poço, novos contingentes vieram correndo. Eles se agarraram à madeira, invadiram e saltaram centenas em cima de mim. O movimento medido do pêndulo não se incomodava para nada. Evitando seus golpes, se ocuparam da correia untada, pressionaram, subiram em mim como um enxame. Eles se contorciam na minha garganta, seus focinhos frios buscavam os meus. Eu estava meio sufocado pela pressão deles, um nojo impossível de descrever. Inchava meu peito e gelava com um sufoco pesado meu coração. Mais um minuto e senti que a luta terminaria. Claramente percebi que a correia ia afrouxando. Sabia que em mais de um lugar já devia estar solta, mas com uma resolução sobre-humana permaneci imóvel. Nem eu tinha errado em meus cálculos, nem tinha sofrido em vão. Por fim, senti que estava livre. A correia estava solta sobre meu corpo, mas a passagem do pêndulo já pressionava meu peito. Tinha cortado o pano do camisolão, tinha cortado a roupa que usava por baixo. 2 vezes tinha balançado e uma aguda sensação de dor atravessou todos os meus nervos. Mas o momento de fuga havia chegado. Com o movimento de minha mão, meus libertadores fugiram de forma tumultuada. Com um movimento constante, cauteloso, lateral, contido e lento, escorreguei do alcance da correia e do alcance
alcance da cimitarra. Por enquanto, pelo menos, eu estava livre e nas garras da Inquisição. Eu mal tinha saído do meu horrível leito de madeira sobre o chão de pedra da prisão, quando o movimento da máquina infernal cessou e eu a vi sendo levantada por alguma força invisível até o teto. Esta foi uma lição que tomei muito a sério. Todos os meus movimentos estavam sendo, sem dúvida, observados. Livre, eu havia apenas escapado da morte sob a forma de uma tortura, para ser entregue a uma morte ainda pior que a anterior. Com esse pensamento, olhei nervosamente para as barreiras de ferro que me cercavam. Algo incomum, uma mudança que a princípio não tinha conseguido apreciar distintamente, claramente tinha acontecido naquele calabouço. Por muitos minutos de uma abstração sonhadora e trêmula, eu me ocupei em conjecturas vãs e desconexas. Durante esse período, tomei conhecimento pela primeira vez da origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Vinha de uma fissura de cerca de meia polegada de largura que se estendia inteiramente ao redor da prisão, na base das paredes, que por isso parecia e estava completamente separada do chão. Eu tentei, mas claro que foi em vão, olhar através da abertura. Quando desisti da tentativa, entendi repentinamente o mistério da alteração na masmorra. Tinha observado que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente claros, as cores pareciam borradas e indefinidas. Essas cores tinham agora assumido um brilho surpreendente e mais intenso que dava aos retratos espectrais e diabólicos um aspecto que poderia ter assustado até mesmo nervos mais firmes do que os meus. Os olhos demoníacos de uma vivacidade selvagem e medonha me observavam de 1000 direções, sendo que antes nenhum era visível, e brilhavam como o esplendor sinistro de um fogo que não conseguia forçar minha imaginação a considerar irreal. Quando respirei, veio às minhas narinas o cheiro do vapor de ferro aquecido. Um odor sufocante invadiu a cela. Havia um brilho profundo a todo momento nos olhos que espiavam minhas agonias. As imagens horríveis e sanguíneas foram ficando cada vez mais vermelhas. Eu perdi o fôlego, lutava para respirar. Não havia dúvidas sobre o objetivo dos meus algozes. Os mais implacáveis. Os mais demoníacos dos homens. Recuei para o centro da cela, em meio ao pensamento da destruição ardente que se impunha. A ideia do frescor do poço tomou conta da minha alma como um bálsamo. Corri para a beira mortal, olhei para baixo, o clarão do teto iluminava todas as partes. No entanto, por um momento louco, meu espírito se recusou a compreender o significado do que via. Por fim, fui forçado a entender. Aquilo penetrou em minha alma, queimou minha razão estremecida. Gostaria de poder me expressar. Horror. Qualquer horror, menos isso. Com um grito me afastei da margem e me enterrei no rosto, as mãos, chorando amargamente. O calor aumentava rapidamente, mais uma vez olhei para cima, estremecendo com um ataque de febre. Houve uma segunda mudança na cela e agora tinha a ver com a forma. Como antes lutei para, no começo, apreciar ou entender o que estava acontecendo, mas não fiquei com dúvidas por muito tempo. A vingança da Inquisição foi acelerada, minha dupla fuga, e ao rei dos terrores não queria mais perder tempo. O quarto era quadrado, vi que 2 de seus ângulos de ferro eram agora agudos, os outros 2, consequentemente, obtusos. A assustadora diferença aumentou rapidamente com um som baixo e estrondoso. Em um instante o aposento mudou sua forma para a de um losango, mas a alteração não parou aqui, nem esperava ou desejava que parasse. Eu poderia ter apertado as paredes vermelhas contra meu peito como uma vestimenta de paz eterna. Morte! Falei, qualquer morte que não seja o poço. Idiota! Como eu podia ignorar que era para dentro do poço que o ferro ardente queria me impelir? Poderia resistir à sua incandescência? Ou mesmo que conseguisse, poderia suportar sua pressão? E agora, cada vez mais achatado, ficava o losango, com uma rapidez que não me dava tempo para a contemplação. Seu centro, e claro, sua maior largura, vinha logo acima da boca do poço. Eu me recuei, mas as paredes se fechavam me aprisionando e não havia como resistir. Por fim, para o meu corpo queimado e contorcido, não havia mais 1 centímetro de apoio no chão firme da prisão. Não lutei mais, mas a agonia da minha alma encontrou vazão em um grande grito final de desespero. Senti que cambaleava à beira do poço. Desviei os olhos. Houve um zumbido dissonante de vozes humanas. Houve uma explosão alta como de muitas trombetas. Houve um rangido áspero de 1000 trovões. As paredes de fogo recuaram. Um braço estendido pegou o meu quando estava caindo, desmaiando no abismo. Era o do general Lasalle. O exército francês havia entrado em Toledo. A Inquisição estava nas mãos
de seus inimigos.